gostaria de chamar aqui nosso querido irmão, pastor Jesse Rios, Gessé. É que eu conheço alguns dos Jesse e eu me confundo, esse é o único Gessé que eu conheço. Nosso querido pastor Gessé Rios, ele vai nos abrilhantar hoje com a nossa escola dominical, aqui no templo, com todos. O Gessé, ele nasceu, ele é baiano, nasceu na cidade de Mairi, casado com Iolanda. Iolanda, você está presente aqui no templo? Cadê a Iolanda? Está aqui a querida Iolanda, esposa do pastor Gessé. Eles têm 3 filhos, Guilherme, Felipe, Leonardo. Ele é formado, além da área ministerial, ele é formado em contabilidade, ele tem curso de educação cristã no IBN, lá na cidade de Garanhuns, bacharel em teologia pelo SPN, educação religiosa, é linguista também, é antropólogo, tem curso de orientação missionária em New York, é mestrado em teologia pelo Andrew Jump, e é um grande servo de Deus que vai nos ministrar a aula hoje. Eu gostaria de orar com ele, e daqui a pouco a gente vai descer, ele vai ministrar a nossa aula ali. Grande e maravilhoso Deus, Deus missionário, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que tem nos falado tremendamente ao longo destes dias. Estamos gratos por isso, Deus. Temos sido impactados, desafiados a sair do nosso comodismo. E agora nós queremos apresentar o teu filho, Gessé, teu servo, que se preparou, meditou, orou, para estar aqui conosco nesta manhã e nos trazer uma palavra, uma aula vinda do trono da tua graça. Obrigado pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito através do seu ministério, e que ele possa hoje, Pai, ser arauto teu, Pai, instrumento nas tuas mãos, para nos ensinar um pouco mais daquilo que precisamos saber sobre a área de missões, Pai. Seja com teu filho, fala conosco, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bayeti, Bayeti Nkosi, Bayeti, King of Kings, Bayeti, Bayeti Nkosi, Bayeti Nkosi, King of Kings. Molo, Molo, Nkosi Kakulu, Nkosi, Siabonga. Irmãos, eu introduzi dessa forma para sentirem um pouco o que é o dilema de você chegar num ambiente onde você não entende o que está acontecendo e você ter que funcionar ali, né? O cântico é uma representação do que é o culto na África, especialmente entre povos tribais da África. Eles, no momento do culto, se alguém é chamado para orar ou fazer uma leitura ou dar um anúncio, normalmente a igreja irrompe em coro. Não há instrumentos, não há o nosso piano. Então, simplesmente alguém começa a cantar como uma forma de dizer: você é bem-vindo para fazer o que foi chamado a fazer. E aí cantam espontaneamente uma música que acham que deve cantar. Eu sofro de uma tal de hipocalemia que me resseca a boca todo o tempo, viu? Então eles começam a cantar, e aí cantam por alguns minutos, até que se dão por satisfeito, começam a diminuir o tom, e aí a pessoa ora, ou lê o texto, ou prega. Então eu quis introduzir assim, fui chamado a falar
Deixa eu usar esse expediente. E quando eu saudei com um molo de uma das 11 línguas oficiais da África do Sul, eu não falo essa língua, apenas uma comunicação muito básica, para trazer a saudação daqueles irmãos. Pediram que, por onde passássemos no Brasil, cumprimentássemos a igreja brasileira em nome deles. E assim eu fiz. Molo. Podem responder, Molo? Muito bem. Nkosi-Kakulo também é uma expressão para dizer muito obrigado. E eu quero fazer isso em nome daqueles irmãos que pediram que agradecessem à igreja brasileira pelo empenho, pelo esforço para que o evangelho esteja alcançando o mundo. Então, eles têm noção disso, de que há um esforço, de que há uma preocupação da parte da igreja brasileira para que o mundo conheça Jesus. E daí a nossa palavra de gratidão aos irmãos. Mas quero fazer isso não apenas em nome daqueles irmãos, em nosso próprio nome. Temos sido, como disse o reverendo Noval, apoiados por essa igreja financeiramente, suas intercessões, gente que nos hospeda, gente que nos envia presentes, gente que... nós recebemos esse carinho todo, e para nós é, assim, extremamente gratificante voltar a Brasília e ter essa oportunidade de estar com os irmãos aqui. Queremos, assim, trazer essa palavra de gratidão pelo seu apoio, não somente a nós como família, mas certamente a tantos outros missionários, como vimos no seu vídeo, ontem à noite, por exemplo. Nós queremos, portanto, assim, trazer essa expressão de gratidão. E quando falamos com o nosso irmão Tony sobre o que poderíamos trabalhar nessa manhã, eu pensei num assunto que tem sido muito discutido, não é algo novo, mas acho que é pertinente, pensando no nosso tema, venha o teu reino entre todos os povos. Às vezes a gente faz a oração do Senhor, né? A gente ensina para os filhos da gente, e creio, a primeira oração que ensinamos para os nossos filhos, orarem o Pai Nosso, e nós clamamos isso, nós queremos que o reino de Deus venha entre nós, que o reino de Deus dite os caminhos, os nossos rumos como pais, e também queremos que isso seja na vida dos nossos filhos. Mas o reino de Deus é também, e é acima de tudo, missão. Eu não creio que faz sentido para você e eu estarmos aqui hoje, como nascidos de novo, pertencentes a um outro reino, porque já não somos mais pertencentes a isso aqui. Você não é cidadão brasiliense, ou matogrossense, ou goiano, né? Nós somos cidadãos de onde? Dos céus. A pergunta é, faz sentido ser cidadão do céu e permanecer vivendo as picuinhas da terra? Vivendo as lutas da terra, os dilemas da terra, os enfrentamentos da terra, as corrupções da terra. Faz sentido? Não faz. Todos aqui querem ir para o céu, não é? Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu. Porque somos cidadãos dos céus, não daqui. E o que há reservado para nós é algo tão maravilhoso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não se foi mencionado em linguagem humana. Tenta-se descrever numa linguagem humana, usando expressões que engrandecem o que é, mas ainda não chega próximo do que de fato é. Então não faz sentido a gente ser cidadão do céu e estar aqui vivendo essa luta se não houvesse um propósito para isso. Só há uma explicação para você e eu estarmos aqui hoje. E a explicação é a obra missionária. Tirou isso daí, a igreja não pertence mais aqui, não tem o que fazer aqui. A nossa cidadania, portanto, se justifica, ou a nossa existência aqui se justifica por causa dessa afirmação. Eu gostaria de ler um texto de Gênesis, capítulo 21, olhar um pouco para Abraão e pensar nesse homem que, embora não tenha vivido os tempos de Jesus, né, veio antes, mas viveu pela fé naquele que foi prometido, diz o texto, capítulo 21 de Gênesis, versos 1 a 8,
visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, ou que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ele disse Sara: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Filhos mudam a nossa rotina, né? Todos que já passaram por essa experiência da paternidade percebem o quanto a coisa muda, né? Chegou o filho, muita mudança, muita coisa fora do lugar, às vezes coisas de emergência, correr atrás de certos arranjamentos, né? Mas especialmente quando chega depois. E nesse caso, no segundo tempo, né, já na prorrogação, né, vamos colocar assim. E numa prorrogação muito prorrogada. Ou prorrogação da prorrogação. Mas o que é interessante é que Abraão não perde a sua expectativa de que há de receber esse filho, há de vivenciar essa promessa do pai, e vive nessa expectativa até os seus 100 anos. Novinho ainda, né? Para o pessoal da terceira idade aqui, né, ou da melhor idade, portanto, ainda há muita coisa para acontecer aí pela frente, viu? E eu fico pensando no nosso presbiterianismo, onde os filhos são recebidos e são apresentados a Deus pelo batismo, um selo, né, dessa aliança, que não é mais a circuncisão, substitui então a circuncisão, e a gente apresenta a Deus de uma forma muito cerimonial, diria até. Mas, diante dessa apresentação, os pais fazem uma série de o quê? Promessas. Entre as promessas que nós fazemos, podem citar algumas? Nunca apresentaram seus filhos ao batismo? Quais as promessas que fazemos? Orar por eles. O que mais? Ler a palavra de Deus com eles. Orar por eles e com eles. Trazer regularmente a igreja para adorar a Deus, para aprender a adorar a Deus. O que mais? Ensinar a ler as Escrituras, para que ele leia por si mesmo, para que ele faça as suas descobertas. Enfim, existe uma série de esforços que fazemos, não só promessas, mas depois disso nós procuramos vigiar as nossas promessas, porque são promessas solenes. Somos mestres em quebrar promessas, né? Mas Deus nos dá graça, e pela sua graça podemos caminhar com esses filhos, nortear a vida desses filhos, cercá-los com o amor de Deus, lembrar do nosso compromisso de levá-los aos cultos, não apenas levá-los, cultuar a Deus juntos, orar juntos, ensinar a ter reverência no culto, diante de Deus, saber que o culto não é um espetáculo, estamos na presença de um Deus santo, maravilhoso, poderoso, e os filhos se encantarem com isso, crescerem com isso. Essa é o desejo do nosso coração. E eu não creio que, no caso de Abraão, foi algo diferente. Queremos dar aos nossos filhos a melhor educação possível, o melhor que estiver ao nosso alcance. Queremos cercá-los de proteção para que não sejam eles influenciados pelo meio que corrompe. Queremos saber quem são seus amigos. Queremos conversar para saber o que está se passando no seu celular. E hoje é uma coisa complicada. Aliás, antigamente os nossos pais tinham medo de nos perder assim, né? Os filhos se perderem como?
no mato? Ou fugir para ir nadar no lago e, de repente, né, na rua, jogando bola? Então, mas hoje, a situação se transformou, os filhos já nem saem de casa mais. E o medo dos pais é que os filhos estão se perdendo dentro dos seus próprios quartos. Às vezes não sabendo, nem, Deus, como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou ajudar meu filho? E aí o diálogo vai embora, porque o pai está no celular também o tempo inteiro, a mãe também, e já ninguém conversa. Então eu acabo não sendo um referencial missional para o meu filho. Não agimos missionalmente mais. Não temos propósito diante de Deus mais. Não oramos juntos mais. Poucas casas hoje, eu estou falando de domicílios cristãos, né? Genuinamente cristãos, poucos mantêm o seu culto doméstico, um tempo de leitura bíblica, de oração juntos com os filhos. Poucos. Talvez Brasília seja diferente, mas essa é uma realidade também na África do Sul, onde trabalhamos. Agora estamos diante de um texto onde parece uma situação muito cômica, né? Uma mulher que estava aí nos seus 90 anos, dar à luz um filho para o seu marido com 100 anos, e os dois velhinhos vão cuidar do filho. Claro, Sara já não ovulava mais, já não, a menopausa já havia ficado para trás, né? Alguma geração. Abraão agora tem a incumbência de receber esse filho e de ser o sacerdote nessa família, de conduzir esse filho num ambiente familiar de idosos, absolutamente idosos, e um bebê que vai crescer e vai chegar à adolescência, vai chegar à primeira infância, adolescência e assim por diante. E eles ainda assim precisam aprender a interagir com essa juventude, né, desse rapaz. Lembra que um pouco antes Abraão seu nome havia sido mudado, né? Agora, e mudança de nome, dar o nome, era uma espécie de propriedade. Deus, então, muda o nome de Abraão para Abraão. Não será apenas pai, mas o pai de muitas nações. E agora ele está diante de uma situação em que ele também tem que dar o nome, né? Qual foi o nome que ele escolhe? Isaac. E há um cerimonial para isso. Aliás, nas culturas africanas, de uma forma geral, dar o nome é algo muito importante. Não é uma coisa assim que vamos ouvir algumas opiniões de pessoas aí, dar uma listinha e dar os nomes. A gente escolhe um nome desse que achou bonito. Dá um nome. Não é bem assim, não. É uma coisa muito séria. Uma amiga nossa em Moçambique ficou grávida então, de certa forma, exercíamos alguma influência sobre a família então escolheu a Yolanda para dar o nome dessa menina. Então não é coisa assim que você vai dar de qualquer jeito. E escolheu Jéssica, é o nome de uma sobrinha da Yolanda também, aqui no Brasil. A Jéssica hoje tem seus 21 anos, 20 anos. Jéssica ama Jesus, e eles guardam isso como o seu nome, quem deu foi a Yolanda. Né? E conta essa história como, né, alguém que veio falar de Jesus para nós aqui. Portanto, não é uma coisa simples. E agora Abraão tem essa missão de dar o nome ao seu filho, organiza certamente o cerimonial, e aí o nome é dado. Muitas crianças na África não têm o nome até começar a andar, porque a realidade da morte é tão forte, é tão presente, não sabe se vai viver, não vai gastar um nome à toa, né? Então, quando começa a andar ou começa a falar, difere de cultura para cultura. Normalmente o nome não é dado antes, quando ainda está na barriga. Eles têm a ideia de que isso é um agouro, você pode estar chamando, né, um problema para essa criança. Em várias tribos, esse é o pensamento.
Agora, aqui nós temos Abraão tendo diversas responsabilidades na idade que estava, semelhante a nós hoje, né, tendo as nossas responsabilidades, só que a diferença era a questão da idade. E nós vemos Abraão agindo de uma forma muito proposital para cumprir, para obedecer a Deus, para cumprir o chamado de Deus para a sua vida, Gênesis 12, Gênesis 17. Nós temos então esse homem fazendo o seu esforço para que a sua família fosse de fato uma família que seguia a Deus. Agora lembra o contexto de Abraão, ele é chamado de onde? De Ur dos Caldeus, onde havia uma adoração politeísta, muitos deuses, e cada família tinha o seu Deus, ou seus deuses. E Abraão, então, é desafiado por Deus a abandonar o politeísmo e introduzir, de certa forma, o monoteísmo. Adorar apenas a Yahvé, servir apenas a Yahvé, dedicar a vida a Yahvé, obedecer somente a Yahvé. E ele tem essa função de também passar isso para o seu filho. As gerações que se seguem, de monoteístas, seguem por causa dessa visão de Abraão e desse ensino que ele passa para Isaac, Isaac então aos seus filhos e assim por diante. O que percebemos aqui é Abraão tendo uma postura missional. Eu tenho um propósito diante de Deus. Eu não vou viver no mundo como se fosse apenas fazendo o que dá na minha cabeça. Nós ouvimos ontem que a missão, ou melhor, que o Espírito, nós só fazemos o trabalho de evangelismo ou a missão por causa do Espírito Santo que nos capacita, né? Que antes disso, o Noval mencionou ontem, usando o texto de Romanos, ou melhor, de Atos, capítulo 1, verso 8, antes do verso 8, não podiam sair de Jerusalém, deveriam ficar em Jerusalém, não estavam autorizados. Quando estão autorizados? Somente no momento em que recebem o Espírito Santo. Eu creio que, como pais, hoje, nós precisamos aprender o seguinte: eu não posso ensinar meu filho e levar meu filho à igreja e ler a Bíblia, ou o que for, orar com eles, inclusive, se eu não, inclusive dizer venha o teu reino, se eu não sou aquele que admito o reino de Deus em minha vida, reinando em minha vida. O reino não apenas no sentido de abstrato da igreja, né, e uma coisa fora de mim, mas uma coisa dentro de mim, dentro de casa, no nosso dia a dia. A missão, portanto, de ganhar o mundo não faz sentido para nós se não tivermos essa percepção. Ela começa dentro de casa. Eu não posso ter aquele ardor missionário, fora se esse ardor não está aqui dentro. Então, o meu entendimento é que a missão cristã, numa perspectiva reformada, tem na família o seu mais importante agente missional. A Igreja Presbiteriana de Brasília não conseguirá manter o seu foco missionário se as famílias da Igreja Presbiteriana de Brasília não tiverem esse senso missional como família. Lógico, a gente pensa muito na questão individual, né? Tem muita gente que tem um ardor missionário, que gosta, né? Que se envolve, que participa. Gente que até vai para o campo missionário. Mas o que significa ser uma família missional? Lógico, a gente parte do princípio de que o indivíduo missional vai, né, de certa forma, entusiasmar sua família nesse sentido. Eu creio, um dos caminhos para fazer isso, adotar esse mesmo comportamento dentro de casa, passa pelo processo de tornar o que é meu, pessoal, em algo comunitário. Tem gente vivendo como família, ou pensando estar vivendo como família missional, mas, na verdade, os filhos não se envolvem com nada na igreja, os pais não se envolvem com nada na igreja, às vezes contribui, de vez em quando, né, participa de um evento ou outro. Há um autor chamado Winfield Bivens, ele diz que, e ele cita o Paul Tripp dizendo que o meu trabalho como pai não é apenas ensinar meus filhos as coisas que eles precisam fazer, ou aprender a fazer,
mas ensiná-los o que eles devem ser no reino de Deus e ser participantes da missão de Deus no mundo. A missão não é sua, a missão não é da igreja, a missão não é minha, a missão é de Deus. E se somos de Deus, nós somos envolvidos nisso. A missão cristã deve... A missão cristã, o pensamento é esse, é dever do cristão, não é dever apenas de um ou dois, ou de um seleto grupo, mas é dever de cada indivíduo, do jovem, do idoso, das crianças. Ontem nós vimos, né, que coisa maravilhosa, né, as crianças tomando parte disso, sendo instrumentos nesse processo. E eu sei que alguns pais vão tremer nas bases quando começar a perceber que seus filhos querem ir para o campo missionário um dia. Que Deus faça isso. Que Deus vocacione crianças aqui nessa igreja. Que Deus levante homens nessa igreja, jovens, adultos, respondendo à oração de Jesus. Manda mais trabalhadores para a sua seara, porque os ceifeiros são poucos. E interessante, se você olhar do ponto de vista bíblico, a missão não é uma coisa do indivíduo, embora você possa ser um indivíduo com um ardor missionário, né? Então um indivíduo missional, mas a missão é algo do coletivo, da comunidade, é algo da igreja, não é algo do indivíduo. Desde Gênesis a gente vai perceber isso. Adão não foi feito sozinho. Deus coloca Eva na história, né? Nós vamos ter Abraão e a sua descendência. Nós vamos ter Moisés, mas tem Josué, os sacerdotes, mas também os levitas, os reis, mas os profetas para equilibrar e trazer uma palavra profética para que aquele reino exercesse justiça. Jesus chama quantos? 12, 70, e depois Jesus envia esses de 2 em 2. Então, a ideia de que não é uma tarefa, não é um empreendimento individual, isso não é algo seu. E tem, às vezes, pessoas que têm essa noção, o trabalho do Norval não é dele, é nosso, junto com ele. Os indígenas que têm tido acesso ao Evangelho, o têm porque igrejas são partes nesse processo. Lógico, está na linha de frente e tem que enfrentar um dia e uma noite de barco, sozinho, paga esse preço físico lá, mas a igreja é parte nesse processo. Não creio que ele iria sozinho, como mencionou, nós temos Paulo dando o maior exemplo. Pretendia alcançar a Espanha, e o que ele faz? Acabamos de ouvir. Apela para Roma. A igreja de Roma enviaria Paulo. Então não é um empreendimento individual, é um empreendimento coletivo. E pensando na nossa teologia reformada, onde a igreja é composta de famílias, e a família é valorizada a tal ponto de que os próprios filhos são partes, pertencem a Deus por herança, né? E oferecemos através do sacramento do batismo. Eu gostaria de mencionar três proposições, eu diria assim. Para ser uma família missional, a gente precisa investir na educação para a vida. Não temos aqui informações objetivas sobre o processo educacional que Abraão adotou para Isaac, mas creio que podemos aprender, até por inferência, que ele exerceu um papel importantíssimo na educação dos seus filhos, não apenas Isaac, o próprio Ismael. E o coração de Abraão dói quando tem que ver Ismael partir com Agar. Todo o processo preparatório para o sacrifício, por exemplo, as respostas de Abraão, ou resposta aos questionamentos de Isaac, nos mostram isso. Abraão investiu no educar, no treinar para a vida. E é tradição nossa, famílias presbiterianas, educarem seus filhos. Alguns dos maiores educadores
o nosso país já teve são presbiterianos. Ou tem origem presbiteriana, tem influência presbiteriana. Álvaro Reis chegou a educar 14 órfãos. Erasmo Braga, Carlos Eduardo Pereira, né? Gramático. Então, nós somos famílias de educadores. E nós não podemos educar os nossos filhos para serem apenas mentes brilhantes. Eles precisam ser educados para serem instrumentos nas mãos de Deus na sociedade que eles pertencem. Em que profissão Deus lhe colocar, esse é o chamado de Deus para a sua vida e precisa viver missionalmente. Seus filhos serão instrumentos de Deus para o mundo. Vai viver missionalmente. Seja aqui, seja, quem sabe, até né, assumir o posto, né, pegar o bastão ali entre os indígenas. Eu creio, pais e mães, especialmente, aqueles que são projetos de pais e mães aqui, estão pensando, né? Somos desafiados a levar a sério o exemplo de Abraão. Percebemos, até, como disse, inferência à Bíblia, que ele ensinou Isaac desde a tenra idade. Para que Isaac fosse o que transportava o pensamento monoteísta, né? A ideia de adorar a Deus para as gerações futuras. E a gente percebe que Isaac aprendeu a lição pelo resultado. Se o Evangelho chegou até nós, né, de certa forma passou por esses homens, o chamado proto-evangelho. A segunda informação que queremos dar é que a missão nossa também é no sentido de missão de encorajar nossos filhos, não apenas educar para a vida, mas encorajá-los. E o encorajamento produz afirmação. Nós vivemos uma geração de crianças perdidas, de adolescentes sem saber quem são. Confusos em relação até à sua sexualidade. Né? Veja que ao apresentar o filho a Deus, interessante que era a coisa mais preciosa que Abraão tinha, pelo qual esperou 100 anos, agora Deus pede. Depois de tanto tempo de espera, ao apresentar em sacrifício obediente a Deus, Abraão não se deixa vencer pela dúvida, pela confusão da mente, e como pai certamente a gente ficaria. Ele não dá respostas evasivas a Isaac. Ele não foge à pergunta de Isaac. Lembra a pergunta de Isaac? Aqui está a lenha, o altar está construído, o cutelo está aqui. Mas qual é a pergunta? Onde está o cordeiro? Abraão não hesita em responder essa pergunta, e com a sua resposta, ele enche o coração do seu filho de esperança, ao invés de enchê-lo de medo. Ele não entra em pânico, ele responde sem o negativismo: olha, infelizmente, não sei que situação nós estamos agora, que dificuldade. Pelo contrário, quando questionado, aqui está o altar, a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Qual a resposta dele? Deus proverá. Com essas palavras, ele protege Isaac, ele encoraja Isaac, que certamente estava cansado. E eu creio que faz como qualquer pai faria hoje, tentar proteger o filho, tentar ajudar o filho numa situação daquela. Deus proverá, é a resposta. Quando completei 20 anos,
no ano anterior, tive a minha consciência de novo nascimento e, imediatamente, aquele aguçado coração de que eu devia me preparar para servir a Deus. O sonho de trabalhar como missionário em algum lugar, plantar igreja, ir para uma tribo indígena, que nunca fui, mas apenas para visitar. Mas havia aquele ardor e aquilo não passava. Quase um ano depois, orando e preocupado, porque somos de uma família grande, 9 filhos. Meu pai já havia morrido. Eu era o segundo filho, ajudava nas despesas de casa e pensando, agora, se eu falar isso para minha mãe, ela vai desabar, mas como que a gente vai ficar aqui? E eu resolvi contar para minha mãe um dia, e ela olhou para mim assim com aqueles olhos brilhando de alegria, não foi de o que é que a gente vai fazer, mas e ela usou exatamente essas palavras: filho, Deus proverá. Deus proverá para você no IBN, onde encontramos o Noval, estudamos juntos. Deus proverá para você durante sua caminhada, e Deus proverá para nós aqui. E Deus nunca faltou conosco. Inclusive com a minha mãe, que em junho completou 80 anos, fomos lá para a festa, e nos alegrar com ela por essas vitórias do cuidado de Deus. Às vezes a nossa palavra encoraja, às vezes não. Ela encoraja quando são palavras afirmativas, mas quando são negativas em relação, e só vemos a vida na perspectiva negativa, a corrupção, e a gente repete, vira um mantra, e a gente está passando isso para os filhos sem perceber. Você não está fazendo isso com o propósito de ensinar negatividade ao seu filho, mas não consegue lidar com o seu filho de uma perspectiva positiva. Deus tem uma saída para isso aqui. Esse seu filho vai ser essa pessoa positiva no sentido, se ouvir um chamado de Deus para ir para o campo, não vai ter dúvida, Deus vai prover, Deus vai, não sei como, mas Deus vai. Então, temos essa missão, a missão do encorajamento. O estrago que faz ter apenas atitudes críticas em relação aos filhos, negativas, isso compromete, inclusive, o trabalho missionário, a ação missionária da igreja. Não é de uma família missional destruir os nossos filhos dessa forma. Filhos recalcados, filhos defensivos, filhos com problemas. Às vezes os pais são os primeiros a ser os bullies dos seus filhos, colocando apelidos negativos, destruindo a vida dessas crianças. E que lindo vê-las aqui, dando-nos um exemplo contrário, né? Indo à frente, cantando, recitando, lendo textos, encorajados por esses pais. Depois, pais reclamam que os filhos não obedecem às autoridades, não se submetem na rua, né, até um policial, ou que seja. Filhos que não rendem na escola. Resultado de quê? De não termos uma atitude missional com os nossos filhos, não encará-los como a nossa primeira e grande missão, para que eles sejam instrumentos de Deus também na obra missionária no futuro. Filhos engajados, especialmente quando estão enfrentando lutas e perigos, são filhos encorajados, são filhos que são engajados porque os pais se engajam com esses filhos na conversa. São filhos bem resolvidos, jamais terão medo de assumir um chamado de Deus. Mesmo sabendo e ouvindo todas essas histórias que nos faz pensar um pouco, será que eu vou, não vou? Creio que nós precisamos assumir as nossas convicções como pais crentes e preparar os nossos filhos para a vida, serem agentes missionais no reino de Deus no mundo. Quando eu oro, venha o teu reino, eu preciso fazer a minha parte para que o reino de Deus venha mesmo. Eu preciso ser um instrumento para que o reino de Deus venha, em primeiro lugar, sobre os nossos filhos. E quando eu estou falando isso, eu estou pensando daqui a 20, 30 anos. Noval não estará mais entre os índios.
talvez com o cajado, né, com a bengalinha, talvez visitando, não próximo de Abraão ainda, mas é necessário que haja continuidade. Eu estou pensando em uma nova safra de cefeiros, que Deus há de levantar, mas não há de levantar se não houver. Lógico, Deus é soberano e pode, o seu espírito age, né? Mas nós somos instrumentos nesse processo, como pais, como educadores. O lugar do encorajamento na vida das nossas crianças é de fundamental importância. E Jesus nos dá o exemplo. Quando os discípulos tentam impedir Jesus de ter contato com as crianças, o que é que ele diz? Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Abraão, dessa forma, nos exorta a não esquecermos a nossa missão encorajadora com a família. Eu creio que Isaac nunca esqueceu aquela experiência. E em todas as situações difíceis que viveu, essas palavras lhe vieram à cabeça. Deus proverá. E por fim, meus irmãos, creio que temos como família missional a missão na disciplina que gera maturidade. Abraão não somente exerceu a autodisciplina, e aqui eu quero que você pense num homem que está esperando o cumprimento de uma promessa por muitos anos. Se você não tem autodisciplina, e chegou um momento em que ele fraquejou, aceitou a proposta de Sara para resolver o problema, mas percebeu que o problema não foi resolvido. E continuou esperando. Esperou contra a esperança e se tornou o pai da fé. Mas também, com certeza, exerceu disciplina sobre sua casa. Não só autodisciplina, mas disciplina sobre os seus filhos. Quando Deus o chamou do meio de um povo idólatra, pagão, politeísta, lhe deu instruções para que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus para criar o culto monoteísta. E ele seguiu à risca. Disciplina. Apesar do ambiente desfavorável que ele vivia. Precisamos ser autodisciplinados em tudo em nossa vida, mas precisamos também ser disciplinadores. E o que a gente percebe é que há uma geração de gente fraca, resultado já de um erro lá atrás. Tem pais que têm medo de repreender o filho, com medo de criar um trauma nesse filho, perdendo a autoridade, perdendo a intimidade, a distância vai aumentando. E quando eu estou falando de disciplina, não me refiro apenas à questão física, ou castigo físico, eu estou me referindo a limites claros. Tem gente com medo de estabelecer limites com seus filhos. E uma pessoa sem limites, nós mesmos sem limites. Há até a lei que regula tudo, leis que regulam, limita as situações da vida. E eu entendo que nós precisamos exercer uma postura de autoridade com os nossos filhos, não só com os filhos, aqueles que Deus coloca ao nosso redor, estabelecer limites e caminhar com eles nesses limites. O problema é que nós mesmos, às vezes, não temos limites em nossa vida. Se queremos ser agentes missionais no mundo, nós precisamos começar em casa, exercendo o nosso papel como pais. Nós encontramos essa família, não sei se dá para diminuir a claridade aqui, eles são refugiados do Burundi. O Burundi é um país no centro da África, região dos lagos. O Alex, depois de muitos anos fugindo, conseguiu chegar à África do Sul. Nós o temos acompanhado desde a época que a nossa colega Silvia o contactou pela primeira vez. Depois chegou a sua esposa, hoje esposa, a Sheila, a Concília, sua esposa, a Sheila, sua filha mais velha, Osana e o Jedediah. O Alex tem uma noção de que precisa educar seus filhos para amar a Deus e para servir a sociedade,
para ser instrumentos nas mãos de Deus aonde quer que eles forem. O sonho do Alex é voltar para o Burundi, um dia. Por isso mesmo ele começou a fazer teologia há 2 anos, no seminário Potchefstroom, na África do Sul, com o sonho de um dia voltar para o seu país de origem e pregar o evangelho ao seu povo. Mas ele quer fazer isso em família. Nos foi levar um bilhete agradecendo pela influência, pelos ensinos, por caminhar com eles como família, um dia antes da nossa viagem. Apenas para agradecer, porque os ensinamos a viverem como agentes missionais no reino de Deus. Portanto, para sermos uma família missional, nós precisamos assumir, em primeiro lugar, o nosso papel de educadores, educador para a vida, nosso papel de encorajamento, encorajamento que gera afirmação, e ter uma atitude, uma postura disciplinada. Não só disciplinar a nós mesmos, a autodisciplina, mas disciplinar aqueles a quem Deus nos dá o privilégio de trabalhar. Com isso em mente, e eu creio que caminhando dessa forma como famílias, nós estamos sendo agentes missionais, famílias missionais no reino de Deus. E certamente, em ambientes como esse, prolifera, né, as chamadas vocações, os chamados, o entusiasmo de crianças, que começa às vezes quando crianças. Dessas crianças que temos visto aqui, não sei quantas delas um dia nós vamos estar presenciando, servindo a Deus em campos missionários. E essa é a nossa oração. Mas só o farão, creio, se nós fizermos como pais também a nossa parte, conduzindo os nossos filhos para que sejam, de fato, agentes missionais no reino de Deus. Creio que Abraão nos dá o exemplo, com as suas fraquezas, suas lutas, suas dificuldades, mas nos dá o exemplo. Que Deus possa, com isso, nos abençoar e nos ajudar a voltar para casa e refletir sobre os nossos modelos como pais, nossa postura como pais. O que falta? O que a gente ainda pode... Talvez já tenha feito tudo, mas talvez ainda falta uma coisinha a mais que a gente pode, né, colocar aí para ajudar nossas crianças a crescerem entusiasmadas pelo reino de Deus e pela obra missionária. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu tinha escutado que podia abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? O Novalta ali, ele responde. Ok. A Zilá sugere falar sobre o trabalho, né? E o problema é que está no... Teria como achar isso lá? Apresentações... base África Austral. Base África. Vamos mostrar rapidamente, eu vou tentar ser breve nisso aí. Apenas algumas imagens sobre o trabalho. Eu quero só dizer que o nosso trabalho, na verdade, estão divididos em 3 fases. A primeira fase, quando saímos daqui de Brasília, em 1995, trabalhamos em Moçambique até final de 97. 97 retornamos ao Brasil, depois de muitas malárias, muita luta com problemas de saúde. Até hoje ainda vive as sequelas disso. E pela graça de Deus, Deus nos, apesar disso, das fraquezas humanas, Deus tem feito a sua obra naquela região. Hoje nós voltamos em 2002 para a África do Sul para um trabalho especificamente com refugiados, a maioria deles vindo de outros países do continente africano, gente vivendo perseguição política, religiosa, acomodando esse pessoal, trabalhando com evangelismo, discipulado. Muitos deles que se converteram já retornaram aos seus países de origem, outros continuam por lá. Então essa é a segunda fase do projeto, mas a partir de 2010 a PMT nos solicitou que coordenasse o trabalho para a região austral do continente, que são os países da região sul, ali, digamos, República Democrática do Congo, Angola, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Malawi, e assim por diante. Então, a PMT todos conhecem, creio que não precisamos falar sobre a estrutura da PMT hoje, dividida em bases regionais, são bases virtuais, não incluía a base indígena, mas existe o trabalho indígena também.
e temos aí a região chamada Austral, essa região aqui. Engloba diversos países. Por favor, não falem de África como se fosse um país, tá bom? A África é um continente maior do que América do Sul, América Central e parte da América do Norte. São aproximadamente 3.000 línguas faladas nesse continente, mais de 1 bilhão de pessoas, com uma diversidade imensa em termos religiosos, do centro para o sul, mais cristianismo, mas ainda assim, tipo Moçambique, você tem a parte sul do país, cerca de 60% cristãos, o restante dividido em outras religiões, inclusive islamismo. Mais para o norte de Moçambique, chega a quase 100%, 96%, 97% de muçulmanos. E, portanto, é um país grande, são 54 países, não são, ou melhor, um continente enorme, são 54 países, não apenas uma realidade. O único país que leva o nome África é a África do Sul, mas ele não representa toda a África, pelo contrário, né, é uma pequena minoria. Hoje nós estamos com projetos em andamento em Angola, Moçambique e África do Sul. Em Angola, Lubango e Luanda. Em Moçambique, nós temos mais na região sul e iniciativas agora de trabalho para Centro-Norte. Na África do Sul, mais a cidade do Cabo e parcerias com Pretória e Strand na região ali. Malawi, Namíbia, Suazilândia e Zimbábue são países que já temos prospecção, mas o problema é missionários, nós não temos gente para mandar. Graças a Deus, um casal surgiu, está indo para o Zimbábue próximo ano, e um outro que vai estar envolvido a partir da África do Sul com projetos ali em Moçambique, mais ao norte, mais ao leste, desculpe. Ok. Vou passar isso aqui rápido, apenas informações sobre os trabalhos nesses países, os projetos. Em Moçambique, vocês viram a imagem do Luciano ontem, Luciano Azevedo, faz um trabalho maravilhoso. Hein? Tiro o chapéu para o Luciano pela sua dedicação, vivendo como solteiro numa sociedade bem complicada, mas fazendo um trabalho maravilhoso na Escola Teológica do Covo e Seminário de Ricátola. Mais para a região centro-norte, a região da Zambésia, onde no passado andou o David Livingstone, nós estamos com um projeto com a Igreja Reformada da África do Sul, que é mais para treinamento de pastores e líderes nacionais. O grande problema da região austral hoje não são plantadores de igrejas, nós temos igrejas surgindo a cada dia. O problema é pastores. Nós temos pessoas que são intitulados pastores, que às vezes confundem um texto da Bíblia com Alcorão, ou com um ditado popular, e aquilo é Bíblia para eles. Então, há uma necessidade gritante de gente, missionários que queiram servir como treinadores, como professores, mas viver lá, serem modelos, exemplos, não apenas ir lá dar uma aula e voltar. Isso também ajuda, mas, olha, faz a diferença viver no meio do povo. O Noval vai concordar comigo nisso. Em Angola, temos parceria com a Igreja Presbiteriana de Angola, plantamos um seminário em Luanda, está funcionando. No sul, em Lubango, temos o reverendo Romário, trabalhando com o STEL, o Instituto Superior de Teologia de Lubango. Agora, voltando para a cidade do Cabo, onde nós trabalhamos, são crianças refugiadas. Interessante é que a maioria dessas crianças são de países diferentes. Você vai ter aí, acho que 6 nações diferentes, sentadas, um grupinho pequeno, mas representando 6 países. E sonhamos, quem sabe, um dia essas crianças podem voltar aos seus países. Imagina no impacto que isso vai ser quando voltarem convertidos para a sua terra. Amam a Cristo. Interessante, quando começamos o trabalho, era uma igreja pequena, ainda é pequena em termos de espaço e tudo, mas com apenas aproximadamente 20 pessoas no culto mais frequentado. Um culto por domingo e só, não tinha mais nada durante a semana. E desafiamos aquela igreja a receber, e a África do Sul tem aquele problema racial, né, que ainda existe, acabou no papel, mas as relações continuam divididas. É uma igreja de área branca, que começou a acolher negros, refugiados. Hoje, para uma igreja que não tinha nenhum negro, nenhuma criança, eu diria que 80% da igreja são negros, de diferentes povos da África, 13 países diferentes. E para uma igreja que não tinha criança, temos aproximadamente 30 crianças. É resultado desse trabalho.
São crianças entusiasmadas pela leitura da palavra de Deus. Quando você anuncia um texto, é uma competição para ver quem abre primeiro e quem vai ler o texto. Já tem crianças que agora são adolescentes, estão ensinando outras crianças. Essa senhora, também refugiada do Burundi, saiu do seu país de origem com 14 anos de idade, foi refugiada na República Democrática do Congo. A guerra estourou no Congo, teve que fugir, foi para Ruanda. Daí veio o genocídio de Ruanda, creio que vocês ouviram falar. Fugiu para a Tanzânia, foi acomodada num centro de refugiados da ONU. Depois a ONU mandou para Nairobi, no Quênia, teve a oportunidade de estudar. Com o passar do tempo, foi enviada para a África do Sul, onde tivemos contato. A Alvé está agora apresentando seus filhos a Deus pelo batismo. O Joshua, o Matthew e a Iguete, crianças que amam a Cristo, louvam a Deus conosco na igreja, e uma mulher que hoje instrui seus filhos no caminho do Senhor. Yolanda com refugiados angolanos. Uma história interessante sobre os angolanos. Durante a guerra em Angola, muitos pais, com medo de perder os seus filhos, porque os filhos eram apanhados nas ruas e levados para as matas para serem treinados, crianças, serem treinados para servir UNITA ou grupos guerrilheiros nas matas, esses pais nunca mais os veriam. A maioria deles acabava morrendo na mata. Meninas que eram apanhadas para crescerem e servirem aos oficiais da UNITA. Os pais, com medo de que isso acontecesse com seus filhos, preferiam perdê-los, enviando para a África do Sul, reunia toda a economia que podia ter para mandar para a África do Sul. Pelo menos eles sobreviveriam lá. E poderiam ter oportunidade de estudar, crescer e serem alguém na vida. Algumas dessas são essas crianças aí, crianças com menos de 2 anos de idade, às vezes. No primeiro contato, olhava para você com aqueles olhos bugalhados e com medo, tipo, vai me fazer algum mal aqui. E depois que começamos a conviver com essas crianças, era uma competição pelo seu colo. Era difícil sair de lá porque grudava nas suas pernas e todo mundo queria, e brigava entre si porque um estava tomando espaço do outro. Tal a carência de afeto, de abraço, de aconchego. Graças a Deus, muitas dessas crianças hoje são crentes. Algumas delas estudaram, voltaram para Angola, estão servindo a Deus em Angola. A PMT nos ajudou a montar um projeto para ajudar refugiados a aprender alguma coisa para poder ganhar dinheiro, porque é uma luta para conseguir um emprego naquele país. Um país com 46 milhões de habitantes naquela época, tendo aproximadamente 4 milhões e 500 mil refugiados. Imagina a desproporcionalidade. Nenhuma economia do mundo aguenta isso. Quase 10% da população refugiados, e muitos deles ilegais. Então, montamos uma estrutura onde oferecemos cursos, diversos tipos de treinamento. Uma outra parte do nosso trabalho é receber os missionários da PMT, ficam conosco durante aproximadamente 1 ano, onde são imergidos na língua inglesa, dali seguem para os seus campos. Esse casal, reverendo Jorge Jaci, ex-pastor da Igreja Presbiteriana de Betânia, em Jataí, hoje estão servindo no Líbano. Prepararam o seu projeto para irem para a Síria. Na hora de sair, estourou a guerra na Síria. Agora a PMT tem um problema nas mãos. Como enviar, para onde enviar uma família, que agora já não tem mais o trabalho pastoral como agendado para o próximo ano, era já em final de ano. O que fazer com essa família para acomodar? Oraram, buscaram o discernimento de Deus, mandaram para o Líbano. Resultado, a guerra no Líbano tem mandado, na Síria, tem mandado muitos sírios para o Líbano, e eles estão trabalhando com sírios refugiados no Líbano. Então, vai entender Deus. No coração deles estavam angustiados, mas Deus, nós gastamos nosso tempo, nossa preparação, que luta. E agora a gente tem que ir para o Líbano, a gente nunca pensou nisso, mas Deus faz isso. Jairo e Vânia são de outra agência missionária. O Jairo se diz o batista mais calvinista que existe, né? Escritor, gente maravilhosa, servindo a Deus entre o povo Fur, entre muçulmanos, hoje fazendo um curso, terminando um curso nos Estados Unidos para voltar para a África, trabalhar com povos islâmicos. Pedro, um rapaz cego, refugiado, angolano, encontramos numa das favelas,
entregou sua vida a Cristo. Pedro é um evangelista. Ninguém senta do lado do Pedro no trem para ele não falar de Jesus. Mas o Pedro não conhecia Jesus antes. Ele disse, pastor, o maior presente que eu ganhei na vida foi encontrar a Cristo. Hoje eu vejo, vou até tirar minha carteira de motorista. Ele brinca, na verdade, não enxerga, né? Absolutamente nada. O que é que foi ali? Ok. Desculpa. Novamente, Luciano, participando de eventos em Moçambique, com a igreja moçambicana, com irmãos da seminário em Potchefstroom, que convidam a PMT para fazermos trabalhos de treinamento de pastores e líderes na região austral do continente. Aí o reverendo Romário Bendia, em Lubango, com a sua família, a Júlia e a Sara. O pastor Antônio Massuca, presidente da Igreja Presbiteriana de Angola. E, aliás, uma história interessante, Angola, a Igreja Presbiteriana de Angola tem pouco mais de 30 anos, desculpe. Tem aproximadamente 30 mil membros, a denominação, e nasceu numa iniciativa, num encontro de 2 pastores, um angolano e um brasileiro, em Manila. Então, Deus coloca junto, e aí esse irmão compartilha o anseio de plantar a igreja presbiteriana em seu país. O reverendo José João, pastor da igreja presbiteriana em Manaus, não, vamos lá. E juntos plantam a igreja está crescendo. Esse é o seminário presbiteriano de Luanda, construído... Aqui existe o PH, não, essa estrutura, ou é ultrapassado? É ultrapassado, né? Não existe mais, não. É mais ou menos, né? Um grupo de homens. Boa parte desse trabalho foi feito com mão na massa, projeto Mão na Massa da UPH. Homens que iam lá, trabalhavam, uma excelente estrutura, com várias salas de aulas, refeitório, biblioteca, casa para morador, casa de estudante. Fui lá dar um curso. Todos esses homens são pastores em suas igrejas. Muitos deles nunca sentaram na sala de aula para estudar nada. Agora imagina que ensina essa turma passa para a igreja. E a alegria deles de poder estar estudando, aprendendo, para exercer o seu ministério. Pregando em favelas, na favela do Kikolo, em Luanda. Isso já no Malawi, a convite da igreja para a PMT ajudá-los em projetos na área de comunicação. Tem uma emissora de rádio, querem alcançar também em Moçambique, parte de Moçambique fala português, mas eles são falantes do Chichewa. Chichewa é a língua local. O Chichewa, essa Bíblia era a única Bíblia que eles tinham na região, assim, única, não único exemplar, mas única versão, traduzida na década de 40. Então, os novos não conseguem, as línguas são dinâmicas, elas mudam, então, os novos não conseguem entender o que leem ali. E em algumas igrejas era apenas uma Bíblia para toda a igreja. Então, terminava o culto, enrolava em plástico para poder não molhar e não estragar e trazer no próximo domingo. Tipo uma relíquia. Existe um MP aqui? Não, também não, né? Tem, ótimo. Quem é da UMP, levanta a mão aí. Pouca gente, né? Há alguns ali. A UMP Nacional fez uma campanha e ajudou a comprar 3.000 novas Bíblias num Chichewa moderno, a versão revisada do Chichewa, que estão sendo distribuídas agora, com pastores e líderes nas igrejas na região da Zambésia, da fala Chichewa. Os cultos, muitos cultos acontecem assim, debaixo das árvores, mas tudo bem organizadinho, uma liturgia bem preparada, ceia do Senhor quando tem, o dia da ceia, aí já visitando líderes na região, pastores, participando de reuniões do Colégio Treinamento Teológico em Vila Longwe, também sendo convidados para que a PMT faça parte no processo de treinamento de pastores e líderes, e aí já na Suazilândia, que convida a igreja brasileira a dar as mãos para ajudar a plantar novas igrejas na Suazilândia. Irmãos da Namíbia, com um projeto no sul de Angola chamado Kunene para Cristo. Esses irmãos não falam português, falam inglês male-male. A língua oficial deles é o africano. Então, a gente acaba usando o inglês como língua terceira para comunicar, para organizar programa para uma língua portuguesa lá em Angola, convidando a PMT para ajudá-los nos trabalhos que eles estão realizando naquela região. Então, o nosso grande problema hoje, sabe qual é? Já perceberam? Obreiros, obreiros, obreiros. Não temos. Se nós tivéssemos hoje 50 casais bem preparados para
teria espaço para colocar todo mundo. Parte dessas viagens, eles convidam as igrejas brasileiras a mandarem até voluntários para alguma temporada ali naquela região. Aqui apenas para dizer que na vida missionária acidentes acontecem. Nós saímos, não sei como, de dentro dessa coisa aí, né? Hoje estamos vivos pela graça de Deus, os filhos machucados aqui e ali, cortes, e Yolanda ainda com uma vértebra achatada, né, que dá muito problema ainda hoje. Mas Deus nos socorreu. E aqui para contar uma história, falando de família missional. Nós saímos para essa viagem com os filhos. Na saída da cidade, paramos o carro no acostamento, como sempre fazemos, falamos sobre a viagem, como seria e tal, e oramos. Aí o filho mais velho, o Guilherme, que hoje está em Goiânia, ajuda na Igreja Presbiteriana Luz, trabalho com pré-adolescentes, falou: papai, eu queria orar. Ok, vamos orar. Ele orou, e ele orou pedindo isso: Deus proteja, nos guarde, aquela coisa, né, que a gente sempre pede, e orou. Ajuda que a gente tenha um tempo bom lá para brincar. Tinha uma criança que estava esperando. E aí, depois de algumas horas de viagem, trocamos. Ele saiu desse carro, entrou num outro carro de um outro colega e seguiu viagem, e nós atrás. Aldebrecht estava reparando as estradas lá, e numa dessas eles liberaram um trecho que antes era desvio, e a estrada era muito boa. Então, aí a viagem rendeu, né, por algumas 40 minutos, mais ou menos. De repente, uma surpresa, uma curva, e imediatamente a curva, uma ponte. Só que eles retiraram a cabeça da ponte, cerca de 100 metros até a cabeça da ponte, colocaram pedra, brita. Então, esse carrinho leve, quando caiu, pronto, não segurou mais nada. E caímos no rio, lá embaixo, cerca de 10 metros de altura, rompeu o guarda-reio da ponte, e descemos. E eu pensei, somente eu sobrevivi, porque eu estava consciente que eu estava vivo, né? Ferro batendo tudo que é lado e espremido. E saímos. Pela graça de Deus, uma das portas conseguiu abrir. Depois eu comecei a ver as crianças chorando, ouvindo as crianças chorando atrás. A Yolanda ouviu o braço, está vivo, todo mundo vivo aqui. Saímos, fomos socorridos. E depois de socorridos e para o hospital, começar a tomar medicação, fomos acolhidos por uma família missional no Zimbábue, que disseram para nós: olha, para nós é um prazer servir missionários. E numa situação dessa, é doído, mas é um prazer ainda maior. Nos deu gente para servir, para cuidar da gente, nos colocou numa suíte bem acomodado lá na cidade de Mutare. E durante aquele tempo de recuperação, um momento o Guilherme, esse que havia orado, veio para mim e sentou perto e começou a chorar, mas chorava copiosamente, soluçando. E eu não entendia o que se está chorando. É porque Deus foi injusto. Deus não ouviu minha oração. Minha oração não valeu. E revoltado, né? Aquela oração não valeu. Eu falei: meu filho, mas... Ele terminou de falar, eu falei: filho, olha, tanto valeu que estamos todos aqui vivos. Deus nos guardou, ouviu sua oração, nos protegeu. Ele parou um pouco de chorar, saiu, foi brincar. Mais tarde o Guilherme entra novamente. Aí ele diz: papai, eu já sei. O diabo empurrou o carro e Deus mandou os anjos para segurar e cair devagar, para não quebrar tudo, senão vocês morriam. Eu falei: isso aí, Deus fez isso, Deus cuidou. E um dos nossos grandes medos, quando saímos para o campo missionário, os filhos pequenos, o mais novo tinha 1 ano, eu ia fazer 2 anos, era de que os nossos filhos um dia se revoltassem com a vida dura do campo missionário e abandonassem a fé. Esses filhos são os filhos mais missionais que nós temos. Não temos outros, lógico. Amam a Deus, servem a Deus, cada um em uma área diferente. O mais velho na área de TI, mas serve a Deus. O Felipe na área de desenho animado, animador de desenhos. Ama a Deus, serve a Deus, trabalha na escola dominical com as crianças, contando histórias com desenhos, e a criançada vibra com as histórias, os finais das histórias, ajudando a mãe, a Yolanda, e o Leonardo, ajudando em diversas tarefas da igreja. Então, para nós,
é gratificante poder olhar para trás e ver que Deus cuida também dos seus filhos. E Deus há de cuidar da sua vida e dos seus filhos se Deus lhe chamar para o campo missionário nessa idade hoje. Que Deus os abençoe. Amém. Queridos, muito obrigado, pastor Gessé, pela sua maravilhosa aula. Queridos, a família está ali, está mostrando agora. A família é essa aí, o Felipe é o do meio, né, o de camisa preta, o Leonardo de camisa xadrez e o Guilherme, o mais velho, que está em Goiânia. Então, louvamos a Deus por essas crianças maravilhosas, nunca deixam de ser crianças. Linda família. Eu esqueci de mencionar, queridos, que o nosso irmão Zazo também tem seus CDs disponíveis à venda ali na nossa mesinha, ok? Tanto agora de manhã como na parte da noite. Pastor Heber, alguma coisa? Por favor. Gessé, por favor. Cadê Yolanda? Yolanda, faz favor, querida, vem cá. Vamos orar com eles, agradecer pelo que Deus tem feito e aproveitar o momento para presenteá-los com uma Bíblia comemorativa dos nossos 50 anos para a família. Vamos colocar de pé? Vamos orar com os nossos queridos. Pai, nós reconhecemos a bondade do Senhor em chamá-los para a vida eterna em Cristo Jesus, capacitá-los como família missional, derramando continuamente da Tua maravilhosa graça, das Tuas misericórdias, capacitando-os com sabedoria, com conhecimento, com inteligência, ungindo-os com Teu Espírito Santo, dando-lhes autoridade, intrepidez, ousadia, sonhos do coração do Senhor, para que continuem servindo com alegria e testemunhando para que nós, hoje, sejamos impactados, desafiados, nos unamos a eles em oração, em sustento e, quem sabe, Pai, fazendo parte desse chamado do Senhor para servir na África. Nós estamos nas Tuas mãos e queremos colocar, assim, o nosso desejo de obedecer-lhes, Senhor, em tudo. Capacita-nos assim. Intercedemos por essa família, pedindo que o Senhor continue conduzindo-os em tudo. Gratos pelo tempo que o Senhor nos tem concedido aqui com eles. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. E muito obrigado por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque essa família pertence ao Senhor. Nós agradecemos como família Tua, Pai, como igreja, que fica do lado de cá, orando, sustentando, agindo de forma direta e indireta, para que o Teu reino avance e que muitos que ainda não conhecem Jesus possam se dobrar diante do Senhor, recebendo como o Salvador das suas vidas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Traga-nos logo mais à noite, Pai, para continuarmos ouvindo a Tua voz, sendo desafiados e inclinados pelo Teu Espírito Santo à obediência, para a glória do nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém, Pai.